Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 5 de julho. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Antônio Maria Zacarias. Ele era italiano, se formou em medicina e depois ele fundou a congregação dos Barnabitas. E ele viveu de 1502 a 1539. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus e perguntou: por que nós, discípulos de João Batista e os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus então respondeu-lhes: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto ele está presente? Eu vos digo que eles não devem jejuar enquanto ele está presente. Mas chegará o dia em que o noivo lhe será tirado. Aí sim eles jejuarão. Não se pode colocar remendo de pano novo em roupa velha, porque o rasgão pode ficar pior, porque o tecido novo vai puxar ainda mais o tecido velho. Como também não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai fermentar e vai explodir os odres velhos e se perderá os odres e o vinho. Vinho novo se deve colocar em odres novos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra. A palavra como um dos elementos do progresso espiritual de cada um dos cristãos. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também a vida sacramental. E eu gosto de sempre repetir que sem esses exercícios espirituais, dificilmente alguém vai evoluir. Dificilmente alguém vai progredir na sua vida espiritual. De tal modo que quando esse progresso não vem, nós vamos viver mais uma magia do que uma fé de seguimento. Porque a fé cristã é uma fé de seguimento, é uma fé testemunhal, onde eu e você nos propomos na pia batismal a seguirmos os passos de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, lutando a vida inteira para termos os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos dele, coisa que o apóstolo Paulo vai dizer: revesti-vos de Cristo. E para isso, então, tenhais o seu pensamento, o seu sentimento, para que Cristo viva em vós e vós também possais testemunhá-lo. A primeira leitura de hoje ainda continua a convidar a mim e a você a vivermos a força da fé e também a confiança plena no Senhor. E aqui nós encontramos até no testemunho de hoje uma intriga palaciana, uma intriga da família, onde o Senhor sabe usar também as coisas ruins para tirar as coisas boas. Sabe também tirar das coisas perversas as coisas boas da vida. Mas a bênção do Senhor é importante. Ser abençoado pelo Senhor, estar na bênção do Senhor, viver a vida abençoado. Aqui está o grande segredo da minha vida e da sua vida também. Porque a bênção do Senhor é a sua presença em nossa vida. É estarmos diante dele, 24 horas por dia, sobre a mão poderosa do Senhor, para que ele possa pastorear os nossos dias e também conduzir os nossos dias. Por isso a bênção que hoje Isaac vai conceder ao seu filho Jacó é a bênção do Senhor, a bênção da eleição, a bênção da seleção, para que ele possa conduzir a sua vida. Vamos então agora refletir com Jesus o evangelho de hoje, porque a questão está aqui, o rito pelo rito, a tradição pela tradição. Os discípulos de João vão chegar perto de Jesus e dizer: por quê que nós, discípulos de João, e os fariseus jejuamos, e os teus discípulos não jejuam? O jejum na tradição bíblica é sinal de luto, é sinal de desconsolo, de desconforto, e é sinal penitencial também, suplicando a vinda do Cristo de Deus, do libertador de Deus, do Salvador de Deus.
Por isso, já que ele chegou, já que ele está na história, já que ele vive entre nós, então agora Jesus vai dizer: mas como é que eles podem jejuar enquanto o noivo está presente? Como os amigos podem jejuar? Como é que eles podem viver tristes? Como é que eles podem viver desconsolados? Como é que eles podem suplicar algo que já veio, algo que já aconteceu? Chegará o dia em que o noivo lhe será tirado, aí sim eles jejuarão. Aí sim eles viverão o desconsolo. Aí sim eles viverão a tristeza. Aí sim eles viverão a súplica para as consolações do Senhor. Por isso Jesus vai dizer: enquanto o noivo está presente, os amigos não devem jejuar, mas quando o noivo for tirado, aí sim eles jejuarão. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Senhor nos convida a irmos além dos ritos. Hoje o Senhor nos convida a irmos além das tradições, não do jejum pelo jejum, não do rito pelo rito, não da tradição pela tradição. Agora Jesus vai dizer que para acolher essa mensagem de Deus, para acolher essa intervenção de Deus na história, é preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito. Então ele vai dizer aqui que é impossível receber a graça de Deus e continuar numa vida velha. É impossível acolher a mensagem da salvação de Deus e continuar com os mesmos comportamentos. É impossível percebermos a intervenção de Deus na história e continuarmos os mesmos homens e as mesmas mulheres. Porque o reino exige de mim e de você conversão. Converta-se e creia no Evangelho. A presença de Jesus exige de mim e de você mudança de vida, conversão de vida. Por isso Jesus vai dizer: não se pode colocar remendo de pano novo em roupa velha. O pano novo vai puxar e a roupa velha vai rasgar cada vez mais. Quer dizer, aquele e aquela que recebe os dons de Deus, os carismas do Senhor, mas continua com a vida velha, não dará testemunho e vai piorar ainda mais, porque vai escandalizar aqueles que creem na mensagem do Evangelho. E Jesus, continuando esse pensamento, ainda vai usar outra metáfora. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Quer dizer, não se pode acolher a graça de Deus levando uma vida velha. Não se pode acolher a graça de Deus levando as vidas erradas que tínhamos. Não se pode acolher a santidade dos sacramentos levando uma vida velha. Por isso Jesus vai dizer: não atire as pérolas aos porcos, porque eles vão voltar famintos e vão devorar você também, vão te destruir. Quer dizer, não se pode acolher essa graça da salvação, não se pode acolher essa mensagem, esse dia do Senhor, continuando com a mesma vida distante, com a mesma vida errada, com os mesmos pecados, com os mesmos erros, ainda que eu e você tenhamos consciência de que, enquanto vivermos, estaremos buscando a conversão do coração, porque carregaremos essa iniquidade, esse mistério de iniquidade, onde às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Mas Jesus vai dizer: é impossível colocar vinho novo em odres velhos. A graça de Deus precisa ser acolhida num coração renovado, numa vida renovada. Então ele conclui: vinho novo se coloca em odres novos. Assim permanecerá o vinho e permanecerá também os odres. Que esta palavra de hoje seja para mim e para você este incentivo, este elixir, para que a gente possa fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós, paz e bem.